Caro aluno, seja bem-vindo à disciplina de Currículo na Educação Infantil e Anos Iniciais. Essa disciplina tratará sobre o currículo escolar como organizador dos processos de ensino e aprendizagem no contexto educacional, visando analisar o papel fundamental dos responsáveis pela construção do currículo na escola. Você já parou para pensar para que serve o currículo? No que ele consiste e o que ele envolve? Quem faz o currículo? A reflexão sobre essas questões são fundamentais para os profissionais da educação, visto que o currículo constitui um instrumento utilizado por diferentes sociedades, tanto para desenvolver os processos de conservação, transformação e renovação dos conhecimentos historicamente acumulados, como para socializar as crianças e jovens, segundo os valores tidos como desejáveis. Pense comigo, um aluno que foi escolarizado sobre os enfoques da tendência pedagógica tradicional. Nessa tendência, o currículo implícito na ação docente torna a sala de aula um espaço de transmissão e recepção de conhecimento. O aluno que foi escolarizado neste modelo poderá ter dificuldades em expressar suas opiniões, valorizará preceitos éticos e morais tradicionais e reproduzirá práticas de autoritarismo vivenciados em sala de aula. O currículo pode abarcar estratégias para a dominação sociocultural, atendendo interesses particulares de pequenos grupos, e é por isso que existe uma luta constante envolvendo as aspirações e objetivos de escolarização em torno da definição do currículo escolar. A fim de levantar algumas questões para a sua reflexão acerca desse tema, essa disciplina foi dividida em 4 capítulos, que são intitulados respectivamente. Capítulo 1. O que é currículo? Capítulo 2. O currículo da educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental e a construção dos saberes pedagógicos. Capítulo 3. Projetos interdisciplinares. E, por fim, capítulo 4. Políticas públicas de implementação curricular. Olá! Neste capítulo, você encontrará a delimitação de alguns autores sobre o termo curriculum e o currículo escolar. Você perceberá que a etimologia da palavra currículo vem do latim curriculum e significa pista de corrida. Podemos dizer que no curso dessa corrida, que é o currículo, acabamos por nos tornar o que somos. De acordo com alguns estudiosos dessa área, este termo pode designar uma abordagem global dos fenômenos educativos, ou o percurso que traçamos ou ainda traçaremos para atingir algo que desejamos. A partir dessa disciplina, você será convidado a pensar a prática pedagógica do professor frente às questões que permeiam o currículo, como ele se manifesta através dos conteúdos trabalhados em sala de aula, mesmo aqueles que não são sistematizados disciplinarmente na matriz curricular de um curso. Além das práticas pedagógicas sistematizadas no currículo escrito, você constatará que na escola há o currículo oculto, que é constituído por todos aqueles aspectos do ambiente escolar que, sem fazer parte do currículo oficial explícito, contribuem de forma implícita para aprendizagens sociais relevantes. Neste capítulo, você estudará ainda 3 correntes teóricas a respeito do currículo: a tradicional,
a crítica e a pós-crítica. Veja no vídeo que segue um breve resumo sobre as duas primeiras correntes teóricas do currículo. Em seguida, no seu caderno de estudos, você poderá aprofundar os conhecimentos sobre as três teorias e suas implicações no cotidiano da escola. A partir do vídeo, pense: que ações evidenciam as relações de poder implícitas no currículo escolar? Será que essas relações de poder são benéficas para o processo de ensino-aprendizagem? No próximo capítulo, estudaremos como o currículo prevê a prática do professor, a fim de refletir sobre essas questões. Neste capítulo, você poderá relacionar o currículo à prática do professor em sala de aula e tecer uma análise sobre os documentos norteadores para a prática curricular do professor na escola. Isso porque o saber docente deve levar em consideração um sentido amplo que engloba os conhecimentos, as competências, as habilidades e as atitudes dos docentes, ou seja, aquilo que foi muitas vezes chamado de saber, saber fazer e saber ser. O saber do professor compõe o currículo escolar. Quando digo o saber do professor, estou me referindo a todos aqueles conhecimentos transformados em vivência pessoal e profissional, que, de acordo com Tardif e Raymond, provém de várias fontes. Veja a seguir um quadro com as indicações das fontes do saber docente segundo esses autores. Você poderá conferir também
que o saber docente é influenciado pelos documentos norteadores do currículo, ou seja, os discursos presentes nas propostas curriculares em âmbito nacional para os níveis de ensino estabelecem, através dos princípios que as orientam, um discurso pedagógico legítimo. Considerando isso, você poderá aprofundar seus estudos sobre os documentos norteadores do currículo. Aqueles documentos que influenciam a prática docente e são influenciados pelo seu saber. Veja de forma resumida como os documentos propostos para a educação infantil contribuem com essa prática docente. O documento Critérios para um atendimento em creches que respeite os direitos fundamentais das crianças revela critérios relativos à definição de diretrizes e normas políticas, programas e sistemas de financiamento de creches, tanto governamentais como não governamentais. O documento Indicadores de Qualidade na Educação Infantil orienta a organização dos materiais necessários para essa avaliação, a estimativa do tempo necessário para a avaliação, a elaboração do plano de ação, a participação de pessoas com deficiência, entre outras questões. Os parâmetros nacionais de qualidade para a educação infantil contêm referências de qualidade para a educação infantil a serem utilizadas pelos sistemas educacionais. O documento Política Nacional de Educação Infantil pelo Direito das Crianças de 0 a 6 anos na Educação contribui para um processo democrático de implementação das políticas públicas para as crianças de 0 a 6 anos. O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil tem contribuído com a organização curricular do professor da educação infantil, pois oferece subsídio teórico prático para a elaboração de conteúdos e estratégias de aula. Sugiro que você acesse o site do MEC e verifique os documentos norteadores do currículo dispostos lá. Para isso, acesse www.mec.gov.br. Nesse capítulo, você poderá refletir sobre a importância de se trabalhar projetos interdisciplinares na escola. Logo no início do caderno de estudos, você encontrará a organização de Moura e Barbosa, que nos mostram as várias formas de classificação de projetos. De acordo com esses autores, os vários tipos de projetos educacionais se diferenciam pelos objetivos que apresentam, pela organização e pela forma como são conduzidos. Os projetos de intervenção têm a função de promover modificações na estrutura da organização, afetando positivamente seu desempenho. Os projetos de pesquisa têm o intuito de construir conhecimentos com garantia do rigor metodológico que uma investigação possui. Projetos de desenvolvimento têm a finalidade de produzir novas atividades ou implementar atividades já existentes. Projetos de ensino têm a finalidade de melhorar o processo de ensino-aprendizagem. Projetos de trabalho têm por objetivo a aprendizagem de conceitos e desenvolvimento de competências e habilidades específicas de uma ou mais disciplinas curriculares. É sob essa ótica da interdisciplinaridade dos projetos de trabalho que seguiremos com este capítulo. Quando trabalhamos com um projeto de trabalho, de acordo com a classificação de Moura e Barbosa, podemos constatar que eles permitem aliar os conteúdos curriculares, tradicionalmente propostos na matriz curricular da escola, e as vivências cotidianas de professores e alunos de diversas disciplinas. Isso proporciona condições para que os questionamentos sejam respondidos à luz da curiosidade dos alunos, das suas necessidades e dos seus interesses mais imediatos. Um projeto interdisciplinar faz compreender e respeitar o modo peculiar de cada um,
Respeitar também o caminho que cada indivíduo empreendeu na busca de sua autonomia. É necessário revelar a identidade, a marca teórica de cada um. Dessa forma, podemos compreender que a principal característica dos projetos interdisciplinares desenvolvidos na escola é a visibilidade final do produto e a solução dos problemas compartilhados com os alunos. Ao final de um projeto, pode-se dizer que a criança aprendeu porque teve uma intensa participação que envolveu a resolução de problemas de naturezas diversas. Além disso, o caráter lúdico que os projetos têm favorecem o aprendizado, visto que essa é a linguagem natural das crianças. Veja um exemplo de projeto interdisciplinar no vídeo que segue. Aonde era apenas mato e entulho, agora é local de produção de alimentos. Os projetos Horta na Escola e Horta Comunitária ajudam a complementar os alimentos na merenda escolar e também na renda das famílias da periferia de Cuiabá. Esta é uma iniciativa da Prefeitura de Cuiabá, juntamente desenvolvida em parceria com a comunidade. A Horta na Escola utiliza o cultivo da terra como laboratório para que os professores possam desenvolver a atividade interdisciplinar com os alunos, o que ajuda a compreender na prática as lições dadas em sala de aula. Esse trabalho a gente procura fazer, né, com que o aluno leve essa prática até a casa deles, né? Aí agora nós estamos aproveitando em prol, né, da alimentação dos nossos alunos, que irá enriquecer o alimento deles. São plantadas frutas e verduras como banana, alface, cebolinha, rúcula, que fortalece a merenda das crianças, o que estimula a se alimentarem e ter um melhor rendimento escolar. O resultado é bem positivo mesmo nas nossas aulas. Eu acho muito bom que pelo menos não só eles vêm para a escola para aprender a estudar, mas como também a aprender a cuidar, né, da alimentação. Ele gosta das verduras, né? E agora com essa horta aqui ele aprendeu a se alimentar bem, né? E engordar também, que ele ganhou peso. E sem a parceria da prefeitura, as escolas não conseguem realizar o projeto. A Horta Comunitária é um projeto que conta com a parceria da comunidade e entidades do setor privado. No bairro Doutor Fábio, em Cuiabá, terreno como este, que seria destinado ao lixo, é utilizado para o cultivo de alimentos. Com o apoio da Eletronorte, que cedeu o terreno, os moradores do Doutor Fábio cuidam da horta e aproveitam as verduras na alimentação diária e também na comercialização, o que ajuda na renda familiar. Ajuda bastante porque assim a gente vende as verduras mais em conta, né? Mais barato, então as pessoas têm condição de vir e comprar essa verdura para ter o complemento na sua mesa, né? Justamente, nós estamos plantando para não virar um canto de lixo, né? Para as pessoas não colocar lixo, não fazer um lixão aqui. Nós viemos com toda a estrutura e infraestrutura. Limpamos o local, deixamos o canteiro até plantado. A comunidade só vem fazer a limpeza e fazer a colheita. Olá! Esse capítulo tem por finalidade analisar a função das políticas públicas na educação e avaliar sua implementação no currículo escolar. Partindo do princípio que as políticas públicas são resultados de debates entre diferentes pessoas, compreendo que para que todos os direitos sejam garantidos, elas devem ser acompanhadas pela comunidade e pelo poder público. Ou seja, as iniciativas para modificar a escola, contribuindo com a sua melhoria, como por exemplo, a política dos 9 anos do ensino fundamental, a política da escola de tempo integral, os parâmetros e diretrizes curriculares para os diversos níveis de ensino, os sistemas de avaliação,
Os programas do livro didático, os programas de assistência à população de baixa renda, programas para inclusão e permanência na escola, que constituem as políticas públicas do Brasil, devem ser acompanhadas pela sociedade para que sejam efetivamente realizadas e alcancem os objetivos propostos. Você conhece alguma dessas políticas públicas? Ensino fundamental de 9 anos tem o objetivo de ampliar o período da escolaridade obrigatória, que assegura o acesso da criança de 6 anos de idade ao ensino fundamental. Consiste em possibilitar a essas crianças um tempo maior de convívio escolar, na perspectiva de aumentar e qualificar suas oportunidades de aprendizagem. Os parâmetros curriculares nacionais, política pública que visa orientar o currículo dos anos iniciais do ensino fundamental. Os parâmetros são divididos em 10 volumes, reconhecendo as especificidades de cada área do conhecimento e valorizando os temas transversais, entendidos como ética, saúde, pluralidade cultural, meio ambiente e orientação sexual. O Programa Nacional do Livro Didático tem o objetivo de prover obras didáticas de qualidade para as escolas da rede federal, estadual e municipal e as entidades parceiras do Programa Brasil Alfabetizado. A política de inclusão e permanência na escola assegura que a inclusão seja o centro do desenvolvimento da escola, fomentando todas as ações e as políticas para que melhore a aprendizagem e a participação de todo o alunado. A versão eletrônica desses materiais você encontra no site do MEC, em publicações, e está disponível para download em formatos de arquivo PDF. Nesse capítulo do seu caderno de estudos, além dessas políticas públicas, você poderá aprofundar seu conhecimento sobre outras políticas públicas implementadas na educação, nos níveis da educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. Além disso, através de seu estudo, será possível avaliar algumas iniciativas de implementação de políticas públicas nesses níveis de ensino. Desejo um bom estudo e que você possa superar suas expectativas nessa disciplina e nesse curso. Um forte abraço e tchau!